Amados, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, a partir capítulo 15. Rapidamente, o tempo já foi embora, eu não vou pregar, mas eu quero trazer uma palavra de meditação para vocês. A palavra que a gente tem separado na igreja esse ano é uma palavra sobre continuidade. É muito fácil a gente começar as coisas, mas é tão difícil muitas das vezes dar continuidade. A gente assume o compromisso de um casamento e às vezes no meio do caminho a gente dá uma brecada, e tem muita gente até que a gente começa a realizar um sonho, no meio do caminho a gente não dá continuidade. A gente se alegra por ter, meu emprego dos sonhos, mas no meio do caminho, e a gente tem essa tendência a não dar continuidade às coisas, e a gente está tratando esse ano sobre continuidade. Eu quero falar sobre uma coisa aqui, que muita gente perde a esperança quanto a ela, mas é uma realidade que todos vão encarar. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Existe uma coisa aqui que alguns crentes já tinham perdido a esperança e já estavam inventando coisas que não procediam, e Paulo vem esclarecendo, chamando, puxando a orelha dos irmãos lá em Corinto. Então, capítulo 15 de Coríntios, versículo 12, diz assim: ora, 15, 12, pode apagar a luz aqui do altar, essa daqui, ó, muito obrigado, fica melhor a projeção. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos que Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, os que morreram, estão perdidos. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pai bendito, mais uma vez oramos a Ti, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, realizado na nossa vida, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Amém. O assunto é tão sério quanto a ressurreição. Paulo mistura morte com ressurreição, é claro, para falar de ressurreição tem que falar de morte. Ele mistura tantas coisas, mas ele já começa o capítulo 15 mostrando a importância dessa fé em ressurgir um dia ainda que esteja morto. E ele fala a partir do 58 lá, e fé para acreditar que o Cristo que prometeu que nos ressuscitaria, na sua vinda, mesmo que nós estejamos vivos, os nossos corpos serão transformados. Isso é tão sério que ele diz que depende da sua salvação. No capítulo 15, mídia, fica ligada. No capítulo 15, no versículo 1, ele diz assim: também eu notifico a vocês, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o evangelho que já tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também
eu preguei para vocês, vocês receberam, e vocês permanecem nesse evangelho, de quê? De que existe ressurreição de mortos, de que Jesus venceu a morte lá na cruz. O 2, pelo qual também sois salvos. E essa esperança faz com que vocês sejam salvos. A notícia que eu trouxe para vocês, a que traz esperança de vida eterna em Jesus, é essa notícia que pode salvar vocês, uma vez abrigada no seu coração. E ele diz: se, uma condicional existe aqui, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão. A necessidade de você acreditar no que eu tenho pregado para vocês, ó Coríntios, é tão forte que eu quero deixar uma demonstração aqui logo no começo. Eu preguei para vocês essa notícia, vocês receberam essa notícia, e vocês abrigaram no vosso coração, e é essa notícia que faz vocês salvos, se é que vocês ainda creem exatamente conforme eu preguei. E ele fala dessa notícia. Então, o que Paulo está falando? Alguns em Coríntios falou assim: não existe ressurreição. Paulo falou: como é que é? Não, esse negócio de ressurgir dos mortos, talvez, eu não sei, eu acho que não tem aqui, mas uma vez falaram assim: poxa, e detalhe, lá na minha adolescência eu cheguei quase a acreditar nisso, em reencarnação. Eu falei: poxa, reencarnação parece mais, reencarnação, eu morro, aí eu fiz uma porção de besteira nessa vida, eu morro, mas aí eu tenho agora que reencarnar num outro corpo. Os hindus acreditam que pode reencarnar num cachorro, num elefante, num bicho qualquer, ou numa outra pessoa. A fé é tão forte que a legislação de lá tem gente casando com cachorro. Por quê? Porque eu acredito que o cachorro, a cadela que agora eu peguei para criar, é a reencarnação da minha esposa amada, que eu amava. E agora eu quero casar no cartório com a minha cachorra. Olha, aí algumas pessoas pensavam assim: não, eu fiz tanta besteira nessa vida, que para me pagar pelas besteiras dessa vida, eu tenho que morrer e reencarnar para pagar os meus pecados. Se eu era uma pessoa muito ruim, eu tenho agora que reencarnar, e os sofrimentos que eu sofro nessa vida, porque na outra vida eu fiz uma porção de besteira. Um belo dia eu descobri que se eu acreditar em reencarnação, eu estou dizendo que eu acredito num Deus incompetente, porque eu tenho que morrer para poder ser salvo, e eu mesmo ir redimindo, eu mesmo ir purificando os meus pecados, eu mesmo sou capaz de fazer a minha redenção, eu mesmo vou pagando pelos meus pecados de vida em vida. E algumas pessoas lá em Corinto estavam falando assim: não existe ressurreição. Gente, para pensar, o que é que atrai mais, a vida ou a morte? Quando nasce alguém lá na tua área, é muito divulgado ou fica mais restrito entre as famílias? Muita gente vai visitar a casa de um neném, do recém-nascido, são poucas pessoas, são as pessoas mais privadas. Mas morre alguém no seu bairro, para você ver o que acontece. Acontece uma desgraça, um carro bate alguém, é atingido por uma bala, morre alguém esfaqueado, e morre lá na tua área. O que acontece? A morte atrai. E Paulo está falando assim: existe um inimigo terrível da humanidade chamado morte, e ela vem para todos, ela vai atingir a todos por regra, por exceção não, mas por regra ela vai atingir a todos. E vocês estão acreditando que agora, após a morte, não existe mais ressurreição, não existe mais vida, não existe mais esperança. O ser humano morre e acabou tudo. Paulo fala assim: o poder da morte é o pecado, o aguilhão da morte, a lança da morte, o fuzil, a escopeta, a pistola da morte é o pecado. E quando você peca, você dá munição à morte. Eu fico intrigado porque a Bíblia nos faz entender porque somos indignados com a morte. Quem aceita a morte aí? Quem quer morrer?
Quem aqui está no seu são juízo? Aqui está cônscio que fala assim, eu quero morrer? Não, tem que estar com a mente adoentada para pensar assim. Mas se você está saudável, você quer vida, você quer viver. Porque é que alguém, ao sepultar um ente querido, chora e lamenta? Às vezes nós que somos pastores ouvimos coisas absurdas, mas a gente sabe que a pessoa está dentro de um estado não muito legal da sua consciência, e ela quer imaginar 1 milhão de coisas. Tem gente que fala assim, pastor, ora pela minha mãe. Tá, eu oro pela tua mãe, qual o problema? Não, ela está com uma doença grave, coisa e tal. Tá, mas a gente vai orar pela mamãe, a mamãe tem 90 anos, 80 anos, e já está na sua fraqueza, na sua velhice, debilitada. E a gente ora pela pessoa, mas acontece que a pessoa está muito debilitada e morre. Ah, o pastor orou pela minha mãe, Deus é o culpado. Calma, ela já estava no seu final. Ninguém aceita a morte. Sabe por que ninguém aceita a morte? Sabe por que nós ficamos injuriados com a morte? Sabe por que nós ficamos entristecidos quando pensamos que um dia vamos ter que encarar a morte cara a cara? Sabe por quê? Porque Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Nós fomos feitos para ser eterno. Nós fomos feitos para entrar numa dimensão de nunca morrer. Só uma coisa que entrou no meio da história humana, que fez quebrar esse projeto de Deus por um tempo, foi o pecado. Nós demos uma pistola ao pecado e botamos na nossa própria cabeça. Nós pecamos e o pecado agora tem poder sobre os nossos corpos, e agora nós somos mortais. Talvez isso é conjectura. Se o homem, eu entendo assim, eu creio assim, se o homem não tivesse pecado, ele tinha acesso a uma coisa chamada árvore da vida. Alguma coisa Deus providenciou para que nós nos alimentássemos continuamente e jamais experimentássemos a morte. Deus tinha o desejo de um dia unir os céus e a terra numa mesma dimensão de eternidade, e jamais o homem experimentasse a morte. Mas o pecado veio, entrou no meio do caminho, e o pecado foi uma arma que o próprio homem deu a essa morte que não tinha poder sobre nós. Nós somos indignados com isso. E Paulo fala, o problema dos coríntios era materialidade. Eu não acredito de vida após a morte, não existe ressurreição. E Paulo fala assim, cara, vocês não entenderam nada da mensagem que eu trouxe para vocês. Versículo 12, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição, vocês estão doidos? Vocês acreditaram na palavra que eu preguei de que existe um Cristo que morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, pelo poder de Deus, Ele ressuscitou. Ora, nós pregamos assim, vocês acreditam assim? Está dizendo que não existe ressurreição? Versículo 13, se não existe ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou, cara. Porque a gente prega Cristo ressuscitado. Versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, eu estou pregando à toa. E também é vã a vossa fé, porque vocês acreditam nisso, então é vazio, é mentira. E se assim somos também considerados como falsas testemunhas, versículo 15 de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou o Cristo, ao qual porém ressuscitou na verdade os mortos. Se não ressuscitou, né? Na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vocês ainda estão no pecado de vocês. Porque se Cristo não ressuscitou, foi alguém que morreu e não tinha poder sobre ressurgir, ressuscitar. Porque a ressurreição que diz Jesus é Deus e tem poder sobre a própria morte. Rapaz, versículo 15, então ele diz assim, 15, é o 19, não, o 18 ele diz assim, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos, porque morreram. Se não existe ressurreição dos mortos, para quem morreu acabou.
Ele fala até mais adiante: se é assim, comamos, bebamos e morremos, acabou a nossa existência. Mas dentro de você existe alguma coisa que te diz, não precisa ninguém falar, não precisa estar escrito, não precisa ninguém ter anunciado, mas existe alguma coisa dentro de você que fala assim: eu não aceito a morte, eu nasci para ter vida. Não é possível que a minha existência se restrinja somente a esse patamar de realidade material. Eu sou mais do que isso. Eu olho a natureza, eu olho os animais, eu olho tudo e não aceito isso, porque eu não me vejo igual à demais criação. Versículo 19: se esperamos a Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. E Paulo fala assim: não pense assim, porque vocês querem ver, Jesus morreu, e ele apareceu a Cefas. Ele começa a dar argumentos, e ele depois apareceu aos 12, e ele esqueceu de falar, apareceu aos 2 discípulos, caminho de Emaús, apareceu às mulheres lá no sepulcro, apareceu, e todo mundo falava: ele ressuscitou, e depois apareceu aos demais apóstolos, depois apareceu a 500 testemunhas, que muitas delas até hoje está viva. Lê depois o capítulo 15, e depois apareceu a mim, a Paulo. Não foi um sonho, foi uma visão do próprio Deus no caminho. E ele apareceu a mim como um abortivo, como alguém que nasce fora do tempo, e ele me fez apóstolo também. Eu que não merecia, era um pecador miserável, corria atrás de crente para matar. Tem gente que fala assim: não, eu não mereço. A gente vê tantas pessoas: eu não mereço, mesmo que exista esse Jesus e que possa salvar, eu não mereço a salvação, porque eu já fiz muita porcaria nessa vida. Eu já fui um delinquente, eu já fui um marginal, eu já fui um assassino. E talvez na hora que eu falei que existia lá no Metanoia um bandido, confesso que os outros bandidos iam matar ele dentro da favela, porque ele matou um policial. Talvez aqui parentes de pessoas militares falam assim: ele tinha que morrer mesmo, ele matou um pai de família, ele matou um trabalhador. E talvez o pecado é tão forte no nosso coração que a gente tenha dito: tem que morrer mesmo aquele miserável, mas libertaram para ir para o Metanoia. Talvez ele mesmo, conforme ele disse lá: ninguém mais acredita em mim, ninguém crê em mim. E essas pessoas começam a acreditar que nem elas mesmas têm jeito. Mas a Bíblia está dizendo que pode ser o mais vil pecador, Jesus é capaz de purificar de todo o pecado, de salvar a sua vida, de lançar os seus pecados no mar do esquecimento e nunca mais te cobrar pelo que você fez. Talvez você tenha que pagar diante da justiça dos homens, mas diante de Deus você tem uma carta em branco para poder reescrever a tua história. Não está acabado. Deus tem projeto para a tua vida, Deus tem sonhos para a tua vida, e os sonhos de Deus não se limitam a essa vida, porque como o próprio Senhor Jesus disse, a vida não acaba aqui. Aliás, até um cantor popular dizia isso, né? Não é? Eu acho que era mais ou menos assim, um sertanejo. Não, tu não vai tocar sertanejo para mim, tu se preparou todo, mas ele dizia: a vida não acaba aqui, o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé. E aí vai, entra ano e sai ano. Presta atenção. Se nós acreditarmos que a nossa existência se limita só a esse patamar aqui, a eternidade é além. A eternidade existe com Deus e sem Deus, e é você quem toma a decisão de aonde você vai morar na eternidade, porque o próprio Jesus disse: ô Marta, ô Maria, deixa eu falar um segredinho para você. Vocês estão dizendo que seu irmão morreu? Muito bem, morreu mesmo, mas eu vou dizer uma coisa para você: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Nós
vamos ressuscitar. E Paulo fala assim: nós não vamos ressuscitar nesse corpo doente, com essa mente doentia, essa mente às vezes doente pela nossa criação, doente pelos nossos traumas, doente porque a gente convive no meio de pessoas doentes, fragilizada porque a gente vive no meio de pessoas fragilizadas. O mundo em que nós fomos inseridos é doentio, é pecador, é perverso, e ele muitas vezes nos molda. Mas tem uma coisa: assim como o sol e a lua têm uma glória diferente, assim como as estrelas têm glória, e cada estrela tem uma glória diferente, um brilho diferente, assim também nós, quando ressuscitarmos, teremos glória diferente. Vai morrer um corpo corrompido, um corpo que adoece, um corpo que apodrece, mas quando o Senhor bradar do céu e esse corpo ressurgir do pó da terra, não vai ser um corpo mais mortal, mas vai ser um corpo glorioso. Morreu um corpo que adoecia, mas agora vai ser um corpo que doença não tem mais poder sobre ele. Morreu um corpo frágil, que envelhece, que se encurva, que perde as forças, que é alcançado por muitas mazelas, mas vai ressurgir um corpo de glória, perfeito e incorruptível. Não perca a esperança, continue acreditando na vida. Continue acreditando na vida. O último inimigo, disse Paulo, o último inimigo a ser aniquilado, versículo 26, versículo 26 de 1 Coríntios 15, Paulo fala assim: fique tranquilo, esse inimigo vai acontecer uma coisa com ele. Consegue colocar aí? Versículo 26 de 1 Coríntios capítulo 15. O que diz pra gente? Ora, o último inimigo há de ser aniquilado. Quem é? A morte. A morte. É por isso que ele pode dar um brado de vitória e dizer, versículo 55, olha o que o Paulo fala assim, versículo 55: onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? Onde está o Hades? Onde está a sepultura? A tua? Ora, o aguilhão da morte é a pistola da morte é o pecado. É o pecado. E a força do pecado é E Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nem em vão. Você que não tem mais esperança, a palavra de hoje é: o que tira a tua esperança é pensar em morte. O que tira a tua esperança às vezes é pensar num casamento que parece que morreu. O que tira a tua esperança é pensar que o teu trabalho não te dá mais futuro. O que te tira a tua esperança é pensar que um filho seu, porque é rebelde, porque está confuso quanto às coisas dessa vida, porque foi alcançado por filosofias que não é as mesmas filosofias que você ensinou a ele. Talvez um filho, uma filha na prostituição, talvez não está na prostituição, mas ainda não percebeu, ainda não tem essa fé no eterno, no Deus que pode transformar a vida deles. Talvez um adolescente que está confuso da sua vida, ainda não achou um caminho, ainda não tem uma razão da sua própria existência, existe num vácuo existencial. Mas Deus é Deus que ressuscita sonhos, que ressuscita famílias, que ressuscita filhos, que ressuscita filhas, que ressuscita alegria, felicidade, o ânimo, o desejo de viver. Portanto, nessa noite saia daqui restaurado. Continue sonhando, continue acreditando que a vida não é isso, essa vida que a gente vive é sofrida. E é por isso que muitas vezes nós somos confrontados e a gente fala: eu odiei, eu tentei fugir. Quem quer sofrer? Quem quer passar por dificuldade? Ninguém. E às vezes a gente quer fugir, e no meio da luta a gente fala: eu vou desistir.
mas é aquele momento de esperar, é só sexta-feira. Eu queria fugir no começo da luta, mas chega o sábado e tu fala, aí mesmo que eu queria fugir, porque era o auge da minha luta. E a gente não espera muitas das vezes, como já aconteceu, a gente não espera o domingo chegar, porque Cristo, presta atenção, sofreu a sexta-feira toda. Detalhe, ainda começou na quinta, né? Sofreu a madrugada toda, morreu. O sábado era só lamento, mas o domingo chegou a ressurreição, e a vida ressurge no domingo. Mesmo que você esteja passando por provas, dificuldades, querendo desistir de muitas coisas, não desista. A vitória está ali. Espere só 3 dias. Aliás, existem promessas de Deus que diz assim: o choro pode durar, mas a alegria vem ao amanhecer. Existe esperança para você. Existe esperança. Alguém fala assim: só não tem esperança para a morte. Só para a morte que não tem remédio. Tu não conhece Jesus, porque Jesus disse: eu sou remédio. Qual o nome desse remédio? Ressurreição e vida. Receba esse Deus na sua vida. Se você está aqui que não aceitou esse Jesus, que ainda não percebeu esse Jesus, só Ele pode modificar a tua vida. Não é modificar a tua vida te dando carro, casa, não. Ele pode te dar isso tudo, é fruto do teu trabalho. O conselho de Salomão: vai trabalhar, preguiçoso, espera cair do céu não. Mas Deus honra o trabalho, Deus honra o esforço dos homens, e isso é uma consequência do nosso labor. Mas deixa eu falar uma coisa: o que Ele te promete é muito mais do que isso. O que Ele te promete é vida eterna. É vida eterna. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vem, Érica. Continue crendo.